Não estou conseguindo descer o cone Fine Medium, ou seja, cone Fine Medium, conicidade 0,4, em um preparo que eu finalizei ali com uma lima final 0,4. O que eu posso estar errando, Fernanda? Me ajuda. Bem, vamos lá, vamos por partes, né, para conseguir isolar aqui quais as variáveis que podem estar impactando nessa descida do cone e como que o negócio está sendo feito. Bem, primeira coisa é aquela revisada no preparo, tá? Que vale a pena a gente dar. Lembrando, cone, né, Fine Medium, que é uma conicidade 0,4, está compatível com a conicidade final ali da sua lima final de preparo, lima de shape final, uma lima 2504, beleza, isso está conferido. Outro detalhe a respeito do preparo ainda, né, que pode estar influenciando, qual foi o seu comprimento de trabalho. E isso daí eu chamo uma atenção especial pelo acompanhamento já absurdo que eu já tive, né, de colegas e que eu já pude dar essa ajuda, esse pulo do gato aí, que é o seguinte: quando você faz o comprimento real de trabalho, né, o mesmo comprimento real do canal, quando a gente fala de comprimento real do canal, eu tô falando do que? O zero do localizador. E o zero muito bem medido, tá, gente? Você não tem dúvida de como fazer uma leitura legal no localizador, procura aqui localizador Endolovers que você vai procurar um passo a passo assim perfeito para você poder checar se você realmente está usando da maneira correta. Muito bem. Usando o seu localizador da maneira correta, você tem aquela medida do zero, né, o 00, ou seja, passou o ápice, voltou, estabilizou a lima no 00. Essa é a medida do comprimento real do canal, tá? E aí você decide se você vai fazer sua instrumentação na medida do comprimento real do canal, se você vai passar um meio milímetro, vai passar 1 milímetro, né? Ou vai fazer 1 milímetro aquém, o que eu não recomendaria, né? Seria a única não recomendação de nenhuma forma, mas uma recomendação, uma orientação, na verdade, que seria exatamente a orientação que eu sigo no meu preparo do dia a dia, é o quê? Que você passe um pouco do zero. Entendendo? Nossa senhora, vai acontecer alguma coisa se eu passar do zero? Não vai acontecer, não é você passar, você realizar o seu comprimento real de trabalho ultrapassando o forame. A única coisa que pode acontecer é você ter essa região descontaminada, tá? A única. Qualquer outra coisa, o paciente teve dor, isso daí, qualquer dor, qualquer outra intercorrência, isso daí vem do quê? De algum outro detalhe, uma falha de irrigação, qualquer outra coisa, mas não é da meio milímetro ou 1 milímetro de uma lima passando além do forame, certo? Então a única consequência de você passar ali, né, da maneira correta, dentro de todo um protocolo de preparo, lógico, a gente não está falando a esmo você fazer isso, mas a única consequência daí você seguindo o protocolo é você conseguir limpar essa região, ou seja, algo muito positivo. E por que seria a minha recomendação você ultrapassar? Eu já vi muito colega, né, muito aluno, ficar ali com aquela coisa, poxa, eu vou instrumentar no zero. Instrumentar no zero, às vezes a pessoa tem aquele receio de ultrapassar o zero, acaba acontecendo o quê? Na prática, na clínica, na hora que você está sentado ali atendendo o paciente. Você acaba ficando um pouquinho aquém do zero. Esse micro aquém, fiquei 0,3 aquém, né? Porque o medo de encostar no zero. E a gente sabe na hora que você está trabalhando, você põe a mão na massa, seja instrumento rotatório ou reciprocante, né? Independente de cinemática, aquele instrumento, poxa, maior ou menor grau, ele puxa um pouco, né? Na hora que você está ali instrumentando, se ele entrou numa região ainda de curvatura, né? De saída ali de forame, meu Deus, aquela lima puxa, você já puxa ela correndo com medo do quê? De ultrapassar o zero. Então, esse receio, né, de, poxa, será esse tabu, será que eu passo o zero? Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Acaba, eu já vi realmente isso deixando uma galera ficando trabalhando micrometricamente quase, né, ou minimilimetricamente aquém do zero, tá? E na hora que você trabalha um pouquinho de nada aquém do zero, adivinha na hora de, né, você selecionar o cone da forma como a gente já orientou aqui, que você mede a lima anatômica final, né, é uma referência, não é a medida final do forame, mas é uma referência muito boa, né, que você pode ter para fazer o seu corte do cone, um diâmetro acima ou 2 diâmetros acima, tá? Recomendo que você sempre corte primeiro um diâmetro acima, mede se o cone está descendo daí sim no seu comprimento, no comprimento alvo, né? Sei lá, se o comprimento real do canal era 20, minha recomendação é que você instrumente no seu comprimento real de trabalho 20,5 ou 21, tá? E aí você vai travar o seu cone ali a 19, né, que é aquém desse comprimento real do canal, normalmente cortando um diâmetro acima da sua lima anatômica final, ou seja, daquela lima que trava. Depois que você terminou todo o preparo,
vou simular aqui, vou ver o mais próximo possível qual que foi ali a medida final do meu forame, da saída do forame, e vou cortar meu cone um acima daquilo. Então, se foi 30, eu vou cortar 35, certo? Ah, não, ainda tá descendo muito, tá muito perto do 20, vou cortar 40. Ah, agora sim tá travando ali em 19 ou 18,5, tá beleza, certo? Então, essa questão de trabalhar, dessa seleção do comprimento real de trabalho, eu vejo que ela pode ser realmente ali um obstáculo, né, na hora de fazer toda essa seleção de cone, porque ela pode embaralhar tudo, tá? A partir do momento em que você já ultrapassa, fala, ah, não, eu tô fazendo mais meio, né? Começa fazendo mais meio. Então, em vez de 20, tô no 20,5. Maravilha, tá no 20,5, aí você vai fazer a mesma coisa, né? Todas as recomendações que você encontra de sobra aqui, um passo a passo detalhado de como fazer essa seleção do cone, como medir sua lima anatômica inicial, lima anatômica final, pode procurar tudo aqui dentro do canal, tá? O vídeo de hoje é exatamente para assim, poxa, fiz tudo, segui todas as outras recomendações e não tá descendo, então vamos rever, e a parte que eu recomendo muito que você revise são esses pontos durante o preparo. Um outro ponto que vale também citar durante o preparo é assim, tudo bem, você terminou ali, tem sua lima de shape final, uma 2504 aqui no nosso exemplo, e você usou o que? Você precisa de um preparo ali de corpo de canal, especialmente, vamos pensar aqui no molar inferior, a gente está trabalhando na região ali de embocadura, aquela região pode ter um pouco de interferência na hora de você inserir o cone e tudo mais, então vale um preparo de corpo de canal ali com uma lima que você possa fazer um desgaste de curvatura, ou seja, jogar sentido oposto ao da furca, para remover qualquer interferência, né, que é uma região que vai ficar ali mais em terço cervical, entrando em terço médio, que ele vai ficar com um taper um pouco maior do que aquele taper seu, né, de shape final, que você usou ali basicamente de terço médio para apical. Então essa região, estando também bem preparada, essa região de corpo de canal, te facilita do cone descer ali sem problema nenhum, sendo baseado na parte do seu shape final de terço médio para apical. Tá? E sem nenhuma interferência extra ali que eventualmente pudesse também haver em corpo de canal. Você fala, o cone não está descendo lá, às vezes não está descendo, não é o problema lá embaixo, o problema é corpo de canal. Então fica esse alerta também. E uma última variável que eu também acredito que vale a pena ser mencionada é o quê? Dá uma checada na marca de cone que você está usando e às vezes você pode tentar mudar de marca. Por quê? Os cones rolados à mão, né, de gutapersa, não tem uma precisão tão exatamente milimétrica na produção desse cone. E existem marcas que podem ter uma precisão ali maiores do que outras. E numa dessa, às vezes você vai descobrir uma marca diferente que você tem um cone ali, né, com uma conicidade muito mais fidedigna àquela que está sendo, né, vendida, vamos dizer assim. Particularmente, sem puxar a sardinha para nenhum lado, mas os cones que eu talvez mais use no dia a dia, que se encaixam muito bem, que funcionam muito bem, são os da Odus. Pode ser também os cones da VDW, cone pareado de algum sistema da VDW também funcionou já muito bem. Enfim, aí você vai buscar dentro dos cones que você tem à disposição, faz os seus testes e veja se também essa não é uma variável que pode aí estar impactando no seu resultado, tá certo? Grande abraço para você, grande beijo, lembra, deixa o seu comentário aqui, deixa sua dúvida, que sempre na medida do possível eu tô lendo ali, por mais que não responda, às vezes um a um, mas pode ser a sua dúvida aí, o tema, o conteúdo aí para um novo vídeo. Grande abraço, a gente se vê na próxima.